die Vermehrung ist die Ordnung Gottes. Jakob, wenn du 12 Brote hast und sie unter 3 Männer aufteilen musst, wie viele bekommt jeder? O Estado foi uma entidade muito distante da vida dos colonos, ao menos inicialmente. Então cabia a essa organização religiosa, seja ela católica ou luterana, o provimento do ensino, da instrução. Ajudavam nessas fases limítrofes da vida, de poder batizar uma criança, de poder confirmar um jovem. E esse, entendemos, foi um grande avanço para a colônia. Seid ihr jetzt wirklich so weit, dass ihr euch Faulheit, Frechheit und Unordnung erlaubt? Nicht nur der stellvertretende Delegiert hat gewarnt. Aber selbst die Bewohnersee. Was kommt? Mord, Tod, Feuer und Splitterung. Und durch Männer und Frauen, die Liebe jammern. Os primeiros 10 anos de Hermann Blumenau, como o diretor de uma colônia particular era dele, tinha as leis que ele estabelece do seu estatuto de quem entrava, quem não entrava, ele então tinha todo o domínio das pessoas que vinham para cá. Mas a necessidade, à medida que foi crescendo, que foi uma colonização que foi crescendo muito lentamente. E as necessidades, as prioridades vão sendo cada vez maior. Escola, lazer, o entretenimento, igreja, tudo isso era carências imediatas que ele tinha que dar atendimento. E começa então a pedir ao imperador, que ele já estava bastante endividado, que adquirisse a colônia. Ora, o que significa isso, né? O fim de uma dívida e um investimento direto do governo imperial para o desenvolvimento dessa colônia. Muito embora ele continua como diretor, né? O Hermann Blumenau continua como diretor e durante um tempo ainda, mesmo sendo uma colônia imperial, não tinha uma Câmara de Vereadores. E naturalmente agora a situação é outra. Justamente, a necessidade era aumentar o núcleo de povoamento, ampliar a colônia, trazer imigrantes, administrar a colônia com uma nova adaptação às leis do Império. E para nós, essa ligação com o Império, ela cresceu e foi altamente positiva. Na década de 1870, as colônias alemãs em Santa Catarina já estavam espalhadas pelo estado. Mesmo marcadas pelo isolamento e pelo trabalho duro, começavam a mostrar sinais de organização e progresso. Igrejas, escolas e pequenos comércios surgiam ao lado das lavouras. Cada comunidade crescia a seu modo, unida pelo esforço coletivo e pelo desejo de prosperar longe da terra natal.
Na, was verlangst du für die Maissäcke? Oder machst du wieder Tauschhandel? Zu diesen Händlern ist mir immer noch nicht genug. Und jetzt wollen sie doch gar keine Gebühr haben. Mais gegen Mehl ist längst nicht mehr Mais gegen Mehl. So sieht Fortschritt aus, mein Freund. Irgendwann kontrollieren sie alle Wege. Dann bleibt uns nur eine Wahl. Ihnen unsere Mais verkaufen. Und zu dem Preis, den sie wollen. Wir müssen den Tauschhandel organisieren. Sonst geraten wir in ihre Hände. Und das heißt, kein Geld, nur Schulden. Tja, Hans, seit wann bist du Buchhalter geworden? Tauschhandel oder nicht? Hauptsache ist, Spiel doch. das Bier muss weiter fließen. Mach nur. Aber wenn wir ihnen alles überlassen, wird sogar das Bier teurer. Weißt du, was mir eingefallen ist? Eine Genossenschaft. Das wäre eine Idee. Eine Genossenschaft. Eine Genossenschaft. Ja. É, Zezinho. Apesar dos desafios, a vida cultural começava a florescer nas colônias. Reuniões, festas e apresentações artísticas surgiam de forma modesta, muitas vezes nos próprios lares ou em galpões improvisados. É interessante que hoje nós vemos as sociedades, às vezes, como um clube, né, uma mera associação. Mas naquela época ela tinha funções diferentes, né, muito mais abrangentes. Ela exercia o papel que, em grande parte, hoje é exercido pelas redes sociais. Era o ambiente de encontro para todas as coisas da cidade, fossem de natureza social, política, urbana, o que fosse. Era o local onde as pessoas se encontravam para decidir tudo o que iria acontecer nas diversas esferas da vida de todos, né? Os clubes de caça e tiro se destacaram como as primeiras instituições sociais organizadas. A prática vinda da Alemanha remonta à Idade Média, quando grupos armados eram formados para defender vilas e cidades. Bei unseren Vereinen haben wir verschiedene Disziplinen, wo auch Böllerkanonen geschossen werden. Das heißt also, es sind Veranstaltungen, wo große Kanonen mitgebracht werden und dann die alte Tradition auch erhalten bleibt durch das Schießen. Auch in den Schützenvereinen oder in manchen Ortschaften sind die Schützenvereine durch die Tradition, durch das Böllerschießen sehr gefragt. Also sicherer, ruhiger Stand, dann ruhige, flache Atmung, Konzentration klar, weil viele Schützen meinen immer, wenn man das Gewehr auflegt, das ist eine leichte Sache, das ist ruhig, das stimmt nicht. Wenn der Körper unruhig ist, zum Beispiel man hat einen stressigen Arbeitstag gehabt oder so, dann ist man von innen raus sehr unruhig und dann wackelt man trotzdem, weil man die Atmung nicht flach bekommt, nicht ruhig bekommt. Also das A und das O ist eine ruhige Atmung und wirklich eine ganz, ganz ruhige Hand. So, Alter. Ich hab's gehört, dass du im Hunsrück zu Hause ein verdammt guter Schießer warst. Ich weiß. Ja, ich denke, das ist aber lange her, oder? Es war lange her, aber vergiss nicht, dass im Hunsrück lernt man das Schießen vor dem Laufen. Und du? Es scheint mir aus, als ob hast du deine Kraft nur von Bierkrügen gehoben haben. Tja, sollen wir das ausprobieren, um zu sehen, ob es stimmt oder nicht? Ist das ein Wettbewerb? Tja. Zeig mir, was du hast. Mal sehen. Ja? Nicht schlecht. Ich glaube, du bist dran. Ja. Willst du einen Schluck? Vielleicht Brauch ein nicht. bestes ins Ziel. Brauch nicht. Mal sehen, was du hast.
Was sagst du davon? Ich dachte, diesmal gewinne ich. Junge, das Zielen verliert man nicht. Keine Sorge, Junge, vielleicht morgen gewinnst du mich. Ja, mal sehen. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren müssen. Eines Tages wirst du gut. Prepara! Vai! Vamos! Vamos! Eu comecei a serrar com meu pai é um alemão, ainda em São Paulo, com 5 aninhos de idade. Caiu uma árvore no jardim de casa e ele me pegou com a serra, inclusive essa aqui. E nós ficamos um mês aí, todo dia um pouquinho, serrando a árvore. E daí nasceu o gosto pelas competições típicas. No sul da Alemanha, principalmente sul da Alemanha, Áustria e uma parte da Suíça, a tradição diz que logo após o casal ter casado e saído da igreja, eles têm um cavalete com uma tora e uma serra. Então, a primeira coisa que eles vão fazer casados é serrar juntos. E quem serra bem junto vai ter uma vida de casados longeva. Mesmo sem grandes estruturas, eram esses momentos de encontro e celebração que ajudavam a preservar a identidade e os costumes herdados de suas terras de origem. Há uma tradição muito forte na comunidade germânica, que é a música, né? Então é muito comum, dentro das famílias, terem pequenos grupos musicais, nas vizinhanças se formarem outros grupos musicais, então isso é uma tradição muito forte, assim como também o canto coral, né? Então essas tradições vieram junto. Então a gente pode dizer, sem medo nenhum de errar, que eles vieram cantando e tocando nos navios. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Wenn ich schließe meine Augen, könnte ich schwören, dass ich wieder zu Hause bin. Sieh so auch. Als hätte uns Deutschlands heute hier erwischt. Musik hat diese Kraft. Sie vereint uns, woher wir kommen. Esse aspecto da socialização era tão importante que os intervalos dos espetáculos eram grandes e às vezes duplos, para oportunizar os encontros entre um espetáculo e outro. Então, isso fazia parte da cultura. A razão do grande desenvolvimento econômico de Santa Catarina, muito especialmente também aqui da nossa região norte e nordeste, é a base cultural. A base cultural não vem depois da econômica, é o contrário. Primeiro veio a base cultural, para depois termos um desenvolvimento econômico sustentado em pessoas que já tinham um horizonte maior do que a média nacional. Com o desenvolvimento, surgiam também pequenas fábricas nos fundos das casas ou próximas aos rios, aproveitando a força da água como fonte de energia. Nós vamos ter agora uma nova formação da sociedade. Os comerciantes que vão se fixar nas regiões de encruzilhadas têm um fator importante na área do comércio. São eles que vão formar uma nova elite. Os colonos trazem seus produtos para vender nessa casa de comércio e vai haver essa relação colono-comerciante, logicamente, o comerciante sempre saindo melhor economicamente. A circulação de dinheiro nessa época ainda era do escambo. E aí começam os primeiros processos de indústria de açúcar, então os primeiros moinhos para fazer farinha
Quando nós falamos hoje, falar em moinho é uma coisa muito artesanal, mas naquele momento eram os primeiros traços de industrialização. Aqui nós tivemos, no primeiro momento da colônia, 9 indústrias de cerveja, 9 cervejarias. As muitas cartas que se identificou, que se pesquisou, que constam em toda a história de Blumenau, nos dizem que o Dr. Blumenau, quando ao longo dos anos que ia trazendo mais famílias para auxiliar na colonização, sempre lembrava o seu imediato que ia buscar novas famílias, orientava que não trouxesse muito volume de mobiliário ou roupas ou pertences, mas que deixasse um espaço nas malas, um espaço no próprio navio para trazer malte, né, e as outras iguarias que precisariam ser usadas para produzir uma boa cerveja, porque na época não se produzia ainda o malte na região. Então isso nos faz conectar, desde a colonização, nos anos de 1850, 60, já a produção da cerveja, claro, em outra escala, em outro formato, muito mais artesanal do que o momento, mas já assim se produzia e já se buscava a participação da família nessa produção. Conta a história de que a mulher tinha um papel muito forte na elaboração das cervejas. Era um processo de cozimento, de cozinha, e envolvia muito a família toda, né? E uma parte do cozimento e fermentação, a mulher tinha um papel muito importante na elaboração das boas receitas. E a gente olha, né, nas N marcas da época e as histórias reforçam isso. A mulher dentro da família, um papel muito importante, e fazer cerveja e depois reunia toda essa família, era também papel da mulher. Então, no primeiro momento é essa pequena indústria alimentícia. Posteriormente, nós temos outras famílias que vêm com técnicas um pouco mais avançadas desse processo industrial, que aí vem a indústria têxtil. E a indústria têxtil, então, é trazida para cá a partir das primeiras fábricas de meia, né, trabalhar com malha de fibras naturais, que era esse processo que até então não se tinha, porque se trabalhavam com outras fibras lá. E aqui também fazer descaroçamento de algodão, que para nós hoje, com todo esse avanço industrial que temos, parece muito rudimentar, mas era revolucionário naquele momento. Bom, a indústria têxtil Blumenau, ela iniciou em 1866. O Dr. Hermann Blumenau, a pedido dos agricultores, dos colonos da época, trouxe da Alemanha o primeiro tear, que era um tear de ferro. 14 anos depois, a família Hering, através de seu Hermann e do seu Bruno, que eram tecelões, trouxeram outros teares e fundaram a Hering. Eu sou bisneto do Hermann Hering, que veio em 1878 aqui para Blumenau, ouvindo falar de uma colônia alemã no sul do Brasil, e veio, a situação na Alemanha era muito complicada, muitas guerras na Alemanha e tal, uma inflação astronômica. Eles vieram aqui para essa região do Bom Retiro, onde passa um rio. Aqui por baixo dessa fábrica tem um rio canalizado. E aí eles colocaram uma roda d'água com correias de couro, e essa roda d'água então conseguia movimentar os teares e aí efetivamente fazer a malha, que antes era feita na mão. Meu tataravô veio da Alemanha, junto a outros imigrantes, para a então colônia Dona Francisca, hoje cidade de Joinville, e ele fundou, nessa época, nesse mesmo ano de 1881, a Casa do Aço. A Casa do Aço era um comércio que ele importava aço, ferragens, ferramentas e outros itens, fixadores e outros itens da Europa, principalmente da Alemanha, para a colônia, itens que precisavam aqui. E ao mesmo tempo ele exportava produtos nativos brasileiros para a Europa.
Então assim surgiu o comércio da Casa do Aço, e alguns dos itens que a gente importava lá atrás eram as primeiras bicicletas da cidade de Joinville e também sementes de flores. Então, como todos aqui da região sabem, Joinville veio a se tornar conhecida como cidade das bicicletas, cidade das flores. Então tem uma relação muito próxima da história do grupo com a história da cidade. O grupo tem hoje 143 anos, é um dos 2 mais antigos aqui da cidade de Joinville, e o comércio, a Casa do Aço, cresceu sob gestão do meu tataravô e do meu bisavô, se tornou líder em Santa Catarina, no segmento que atuava, que hoje é líder de mercado em fixadores na América Latina e segmentos variando desde construção civil, automotivo, agrícola, energia, óleo e gás, linha branca, linha marrom, dentre outros. Wenn ich eine bewaffnete Truppe fordere, in Unordnung durchzusetzen? Oder lassen wir uns wieder von falscher Nachsicht leiten? Von blinder Güte? Von scheinlichem Humanitarismus? Sowas. Wir geben kostenlose Kleidung, Nahrung und Transport. Und was bekommen dafür? Faule Menschen, die nichts beitragen und nur immer mehr fordern. Wenn wir diese Leute wie blinde und unverbesserlich arbeitsscheu behandeln, lernen sie vielleicht etwas. Doch wenn wir nachgeben, werden dem andere ihrem Beispiel folgen. Wenn einer jammert und damit durchkommt, wenn der nächste folgen. Und dann noch einmal, bis am Ende ein Exodus beginnt. Ein Aufstand. Und die Kolonie, mein Lebenswerk, wird zusammenbrechen. Wenn wir zulassen, dass diese Undankbaren die Oberhand gewinnen, ist diese Kolonie verloren. Strenge ist notwendig. Sie müssen die Herde der Ordnung spüren, die hier herrscht. Oder ich heiße nicht Hermann Blumenau. O tempo passou e as colônias deixaram de ser apenas agrupamentos isolados. A paisagem ganhou novas formas. Trilhos para escoar a produção e trazer mercadorias. Estradas para conectar povoados. Pontes que venceram rios. A força da água agora virava energia. Era o início de um novo ciclo, marcado pela organização das vilas, pela chegada de engenheiros, pelo planejamento urbano e por obras que conectavam o presente ao futuro.
O que antes era apenas sobrevivência, agora se transformava em progresso. Progresso feito por muitos nomes. Bom, Joinville recebe lideranças natas que vêm da Europa já com um certo protagonismo e aqui também acabam desenvolvendo ações que levam a cidade a ter as características que tem. Frederico Bruslein, por exemplo, que era o representante dos príncipes, né, que vem para cá em nome dos príncipes comercializar as terras, é um entusiasta do desenvolvimento da cidade, de transformar a colônia em cidade, mais tarde em sede de foro, município, ter estrutura administrativa burocrática, né, ter a questão bem estabelecida dos impostos, das regras, enfim. João Paulo Schmaltz, que vai trabalhar muito com a questão da infraestrutura urbana, reconhece os bombeiros como de utilidade pública que pode acessar os espaços que são necessários para dar combate a incêndio, se preocupa com a questão da urbanidade, a iluminação a lampião, enfim. Otto Kardeffel, que foi o pai da imprensa aqui em Joinville, trouxe a primeira loja maçônica, foi uma grande liderança na construção da democracia representativa em Joinville, e assim eu poderia enumerar tantos outros nomes, né? Pessoas que dão hoje nome às ruas e que têm um legado de trabalho e de representação política muito forte que nos permite hoje estar aqui e vivenciar a cidade que a gente tem. Quando nós falamos nos personagens de Blumenau, existem muitos e em várias áreas. Eu diria que na área da ecologia, na área da natureza, nós temos um personagem muito importante que é Fritz Miller. Fritz Miller elevou o nome de Santa Catarina, elevou o nome de Blumenau através do seu trabalho, do seu contato com Charles Darwin, da sua contribuição ao meio ambiente. Temos personagens na área da arquitetura, que foram os primeiros arquitetos, e eu colocaria Heinrich Krollberger, que foi o idealizador deste prédio que nós temos aqui, que é a sede da colônia, foi o idealizador do projeto da comunidade, da igreja da comunidade luterana, que ainda hoje está sobre a nossa vista. Temos também os grandes empresários, os grandes comerciantes, a família Hering, a família Kästner, a família Karsten, que são os empresários das indústrias têxteis, das diversidade das indústrias de cristais, de têxteis, de funilaria. Mas eu tenho assim uma admiração muito grande por Pedro Cristiano Feddersen, um comerciante que justamente com Gustavo Zalinger se juntaram, no virar do século para o século XX, já tinha uma associação da indústria e do comércio pensando no desenvolvimento de Blumenau. E o Gustavo Zalinger e Pedro Cristiano Feddersen foram grandes líderes dos que vieram posterior. E eles, principalmente o Feddersen, colocou praticamente a sua própria riqueza, o seu próprio comércio, a sua própria fortuna em xeque com os bancos da Alemanha para a construção da ferrovia. Isso se desconhece. Então este é um motivo que eu admiro muito o Pedro Cristiano Feddersen. Hier verabschiede ich mich, wenn auch im Geheimnis.
Und die Geschichte unserer Familie war dann doch so wichtig, dass auch mein Vater als Nähto auch immer wieder sprach, obwohl er als Ingenieur in Berlin im Krieg wirklich ein schweres Leben hatte. Aber für uns, wir waren immer eine Ausnahme, ich auch. In der Schule sagte die Lehrerin schon, als ich 10 war, ne? Jutta Blumenau aus Blumenau in Brasilien. Da wusste ich noch nicht mal, was die meinte. Deswegen bin ich auch im Herzen, Brasilianerin, Deutsche und Brasilianerin, weil meine Familie, wenn ich so sagen darf, dorther kommt. Mein Urgroßvater hat seine Geschichte dann auch von dort. Und das hat sich auf uns übertragen, naturalmente. Auf mich natürlich auch.